Pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Code. Eu vou começar uma série de vídeos chamado Olá alguma coisa, né? No caso aqui, eu vou falar hoje especificamente do Svelte, que é uma biblioteca bem interessante para trabalhar com front-end. Não sei se ele se autodenomina uma biblioteca ou um framework, provavelmente é uma biblioteca. Pessoal, só fazendo aqui um rápido parênteses e um esclarecimento, na verdade o Svelte nem é uma biblioteca, nem é um framework. Ele é um compilador. Na verdade, o que ele vai fazer é pegar o teu código, ele vai compilar o teu código e gerar o resultado como JavaScript puro, né? O que a gente chama de Vanilla JS. Então, ele é uma nova abordagem, diferente, por exemplo, do React, que é uma biblioteca, diferente do Vue e do Angular, que são frameworks, tá? Ele, na verdade, não vai ter nenhum código no final que vai depender de uma dependência do Svelte. Basicamente, o Svelte é um compilador que vai pegar o teu código e gerar JavaScript puro. Então, ele não trabalha com DOM virtual e várias coisas que tem na documentação. Então, eu queria só fazer esse rápido parênteses para dizer para você que ele nem é biblioteca, nem é um framework, ele é um compilador. Bora voltar para o vídeo. Ele tem algumas questões bem interessantes, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Tá aqui ele diz que você vai escrever menos código, não tem uma DOM virtual, ele se denomina verdadeiramente reativo, né? Ele trabalha com, em vez de trabalhar com algumas bibliotecas que ajudam na reatividade, ele usa o próprio JavaScript, né? A criação de constantes, de variáveis para te ajudar aí a ter um conteúdo reativo. E o processo de criação do projeto é muito simples. Eu vou pegar esse comando aqui, tá? Que ele usa um template, e daqui a gente pode colocar o nome do nosso projeto. E esse pacote aqui, esse dgit, basicamente ele vai clonar um repositório no GitHub, pegando aí o último commit do repositório, tá? Eu vou entrar aqui no desktop, e aqui eu vou rodar esse comando e vou colocar só o nome do projeto, que vai ser Olá Svelte. E a gente vai aprender essa tecnologia juntos, olhando aqui na documentação quando for necessário. E eu vou entrar aqui no nosso projeto. Vou abrir aqui com o Visual Studio Code para a gente começar a trabalhar aqui o nosso código. Aqui, processo bem simples, né? O SRC com esse app.svelte. Lembrando que eu planejei isso ontem, aí eu instalei essa dependência do Svelte for VS Code, né? Então, esse plugin aqui vai ajudar a gente a interpretar arquivos com essa extensão. Legal? Aqui ele vai ter o arquivo main.js, que é onde ele inicia a aplicação, e tem aqui uma pasta de script que é setup typescript.js. Então, se a gente quiser rodar para garantir que o nosso projeto vai ter compatibilidade com TypeScript, basta você chamar aqui node setup typescript.js, ele vai converter o projeto para TypeScript. Simples assim. Então agora a gente tem o nosso projeto convertido para TypeScript. Seguindo aqui a orientação, né, ó, depois que a gente entra, se você quiser rodar, ó, ele vai converter para TypeScript, e aqui a gente vai rodar npm install e depois npm run dev. Esse é o passo a passo de inicialização. Aqui no tsconfig, né, formatar, que é bem simples. Outra coisa que a gente pode trabalhar é aqui as opções de build, porque eu vou usar aqui, ó, se você olhar, eu acho que não foi instalado ainda. Deixa eu instalar as dependências, que depois eu faço aqui o resto. A gente vai colocar para que ele possa compilar para uma versão mais nova do ECMAScript, para a gente usar alguns recursos específicos das versões mais novas, tá certo? Pronto, aqui ele configurou, e se você olhar Node Modules, onde tem aqui a tsconfig, Svelte, ele tem aqui a parte de configuração, e eu vou querer o target para ser, eu vou usar o mesmo aqui, o ES 2017, que é uma versão bem nova, e aqui eu acho que vai funcionar. Embora ele fique dando algum erro aqui, por algum motivo, o fato é que a gente não vai ter problema quando rodar o npm run dev. Então, npm run dev, ele vai fazer toda a compilação, gerar os arquivos, né, o bundle,
e a gente vai acessar a partir dessa URL, que é localhost 5000. Então, abrindo aqui, localhost 5000, a gente tem o nosso projeto funcionando. Pessoal, se vocês olharem, e aqui ele já converteu o main para TypeScript e tal, certo? Se vocês olharem aqui como é um componente com Svelte, é muito simples. Ó. Você tem a tag script, você tem o trecho de HTML, você tem o style, certo? E esse style aqui, ele já é voltado para esse componente especificamente, já é escopado. Né? Existe uma sintaxe específica quando você quer ter um CSS global. Então agora o nosso objetivo vai ser começar o nosso projeto e criar os primeiros componentes para a gente formar o nosso projeto, que é o objetivo final, que é a calculadora. Então nós vamos criar o nosso primeiro componente. Para isso eu vou criar uma pasta chamada Components. E dentro da pasta Components eu vou criar um arquivo chamado botão.svelte. E aqui nós vamos criar a nossa tag script. E se você der um Ctrl espaço aqui, ele vai colocar essa propriedade lang igual a ts, para deixar claro que aqui dentro você pode usar TypeScript. E na parte do HTML, né, aqui é a parte que a gente vai escrever nosso código TypeScript ou JavaScript, caso você esteja usando um ou outro. E aqui na parte do HTML, basta você colocar a tag que vai representar o seu componente, no caso aqui vai ser um componente botão, e embaixo eu vou colocar a parte do style. Então, por exemplo, usando aqui o Visual Studio Code, botão, button.botão para ser essa classe. Se eu der um tab, ele já vai criar um botão com essa classe botão, e aqui eu posso colocar a classe para que a gente possa aplicar algum estilo, certo? Eu vou colocar aqui, deixa eu ver o que é que eu coloco aqui, vou colocar só por enquanto um display, eu vou deixar aqui vazio, depois a gente completa quando for realmente aplicar um estilo no botão. Legal, o que é que eu vou querer fazer para a gente começar logo a trabalhar aqui? Eu vou querer definir dentro desse botão o que vai ser aqui uma propriedade que eu vou definir dentro do meu componente. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer é o seguinte: como é que a gente pode passar uma propriedade para um botão? Então, eu vou colocar aqui um texto fixo, por exemplo, vou colocar aqui texto, e nós vamos importar isso aqui dentro de app.svelte. Então, eu vou apagar essa parte aqui do main, certo? Uma vez que eu não preciso mais dessa string aqui, eu vou salvar, e lá no main eu não preciso mais receber essa propriedade mundo, então eu vou deixar assim a propriedade vazia, de tal forma que aqui dentro eu vou importar o componente que eu acabei de criar, que é esse componente botão. Se eu fizer assim, ele vai completar para mim, ó, ele importou aqui em cima, tá? O botão. E por enquanto, a única coisa que eu vou fazer vai ser instanciar esse componente. De tal forma que agora a gente tem um componente com o texto fixo que eu coloquei. Legal. Como é que eu faço para definir uma propriedade? Vamos supor que eu quero passar aqui a propriedade texto e eu quero que tenha, por exemplo, o valor 9. Ele está reclamando porque essa propriedade não existe. Você não criou uma propriedade chamada texto dentro desse componente botão. Como é que eu faço para criar uma propriedade? Você vai definir, por exemplo, se essa propriedade é algo imutável, você coloca uma constante. Se ela é algo mutável, você coloca uma variável, tá? Bem JavaScript, né? Aqui sem grandes dificuldades. Então, eu vou colocar aqui, ó, texto, e eu posso, inclusive, não inicializar ou inicializar com determinado valor, por exemplo, tá? Então, nesse caso, eu vou colocar aqui para ser uma variável, e aqui está dizendo que ele é um valor opcional, mas por enquanto isso aqui não se trata de uma propriedade. Por quê? Porque não é visível, isso aqui não está visível para quem está usando esse componente aqui. Para ser visível, você precisa usar o export. Aí no momento que você usa o export, passa a ser visível para cá, tanto é que aqui já não tem um erro. Ele já percebe, ó, se eu der aqui um Ctrl espaço, que eu tenho um texto. E aqui eu posso passar, por exemplo, um número, certo? Valor 9. Legal. Então, uma vez que eu tenho algo que é exportado, uma variável, eu posso pegar isso
e usar aqui dentro com um par de chaves para ele interpolar o valor dessa variável, de tal forma que agora o meu botão passa a ter o label 9 conforme eu passei aqui lá no meu app.svelte. Se eu quiser criar uma outra instância, né, passando, sei lá, 7, 8 e 9, agora eu terei 3 botões, né, 7, 8 e 9. Legal? Então a gente já aprendeu a passar uma propriedade para um componente, basicamente definindo uma variável, e aqui o fato de você colocar, por exemplo, um valor padrão, faz com que você não seja obrigado a passar o valor do texto, ou seja, você tem uma propriedade opcional. Se eu vier aqui e tirar a inicialização dessa variável e salvar, agora a gente vai ter um erro, porque ele precisa passar o valor texto, já que ele é um valor obrigatório. Por quê? Porque eu não defini um valor padrão. Então, agora eu preciso definir que eu tenho um texto e esse texto vai receber aqui, por exemplo, o valor 8. Então, criar um componente Svelte é muito simples, né? Você vai ter lá os 3 elementos, os pilares da web, HTML, CSS e JavaScript. Você coloca a tag script e coloca a linguagem, no caso aqui da gente está usando TypeScript, então eu posso inclusive definir que esse texto se trata de uma string, então ele vai validar. Se eu vier aqui e tentar passar, por exemplo, um número 8, ele vai reclamar porque isso precisa ser um string e não um valor numérico. Beleza? Primeiro, a gente aprendeu a criar um componente. Segundo, a gente aprendeu a passar uma propriedade para um componente, inclusive definindo quando você tem uma propriedade que é obrigatória, quando você tem uma propriedade que é opcional, e o fato de você passar um valor padrão ou não vai definir se ela é uma propriedade obrigatória ou opcional. Nós vamos criar aqui um componente chamado calculadora. Então, eu vou criar aqui um componente chamado, new file, calculadora, svelte. Nessa calculadora, eu vou definir só aqui uma div inicial, div.calculadora. Vou definir aqui um style.calculadora. E eu vou definir só um display flex, display flex, só para a gente já começar a definir aqui um pouco de como vai ser a calculadora. E eu vou querer importar o botão, ele já colocou a tag script, e aqui no script eu já posso dizer que vai ser TypeScript, então deixa eu importar novamente, botão, import, ele já vai usar aqui o sistema de módulos do ECMAScript, tá? Formatando. Porque não está ainda bem formatado aqui. Legal, formatando aqui, vou colocar um texto como eu tinha definido antes, né? Aqui 3 vai ser o 9, na verdade é 7, 8 e 9. E em vez de ter lá no meu app.svelte ter os botões, aqui eu vou querer importar a calculadora. Legal, então tem uma calculadora. Esse botão aqui vai sair da jogada. E aqui, o que é que eu vou definir a priori? Eu vou tirar esse H1, que eu não preciso, e esse media também. Aqui eu vou definir para ser um display flex. Vou usar um justify content para ser center, um align items para ser center e uma altura de 100 VH. Dessa forma, a gente vai conseguir definir aqui na calculadora uma posição mais centralizada dentro da nossa página, tá? Então, por enquanto, a calculadora está aqui e aqui os botões. Eu defini um tamanho para a calculadora, deixa eu ver aqui na minha pesca, que já pode definir aqui, ó. Na calculadora, eu coloquei o display para ser flex, eu coloquei o flex direction para ser column, e aí ele vai colocar um botão debaixo do outro, depois a gente vai ajeitar isso, mas deixa eu definir aqui os tamanhos. Eu vou ter uma altura de 220 pixels, vou ter uma largura de 150 pixels, beleza? E eu vou querer definir uma cor de background. Como eu vou usar essa mesma cor em mais de um local, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma variável, então
eu chamei a variável, acho que foi de cor fundo, em português mesmo. Então vai ser assim, ó, cor, traço, fundo. E para criar uma variável, você tem que ter essa sintaxe, certo? Menos, menos, tal, e usar os hífens, né? E aqui a cor de fundo vai ser 555, vai ser um cinza. E eu posso aplicar essa variável como background da minha calculadora. Então, eu posso colocar aqui, ó, um background color. E eu vou usar essa função var, passando a cor de fundo, de tal forma que agora a gente tem, ó, a dimensão aqui da nossa calculadora. Legal? A cor de background, deixa eu ver aqui se eu coloco aqui uma cor um pouco mais escura. Deixa eu ver se eu consigo aplicar no body, assim, direto. Background color para ser black. Vamos ver se dá certo. Ver se não fica ruim. Aqui eu acho que ele não está aplicando, certo? Beleza, porque eu preciso usar um modificador que é o global, que é assim. Assim eu consigo aplicar um CSS. Ou é algo parecido com isso. Deixa eu ver como é que... deixa eu ver aqui. Vamos olhar na documentação, porque eu não lembro exatamente a sintaxe. Então, deixa eu ver aqui. Será que tem alguma coisa de pesquisar? Svelte. Deixa eu procurar aqui. F, dois pontos, global. Pronto. Tá aqui. Beleza, a sintaxe é essa. Então, eu coloco global, body, e assim eu coloco background color para ser black. Legal. Então, agora a gente vai ter aqui o nosso background escuro. Fica até melhor para a questão em que não ficar muito claro o monitor aqui na minha cara. Beleza. Então, a gente definiu aqui uma cor de fundo, né? Criamos uma variável. Isso aqui é do CSS, isso aqui não é do Svelte, tá? Isso aqui é do Svelte, esse dois pontos global. O nome da classe, né, que você quer é do seletor, e aí ele vai aplicar de forma global. E porque por padrão, né, isso aqui é escopado, beleza? Então vamos lá. Então aqui dentro do nosso botão, a gente definiu um botão dentro da calculadora, definimos já o tamanho da calculadora, a gente pode trabalhar um outro elemento que vai ser o elemento que vai representar cada uma das linhas da nossa calculadora, porque a gente vai ter, além de ter na calculadora o display aqui em cima, a gente vai ter linhas de botões, né? Os botões numéricos, os botões de operação e tal. Então a gente vai ter vários elementos aqui, então eu vou criar um outro elemento, um outro componente para representar a linha. Então, eu vou criar aqui um novo arquivo chamado linha.svelte. Deixa eu ver como foi que eu coloquei aqui a linha. É bem simples, na verdade. Eu vou criar uma div com a classe linha. Eu vou definir aqui um style que vai ser linha. E vou definir um display flex, que por padrão ele já vai colocar os elementos na linha, né? Row, que é o flex direction arrow. O que é que vai acontecer? Eu vou querer passar para a linha alguns elementos, certo? Então, vou mostrar para vocês o que é que eu quero dizer com isso. Ó. Eu vou deixar do jeito que está aí, a gente vai, dentro de calculadora, usar esse componente linha, vou importar, e dentro da linha eu vou querer passar os botões, beleza? Dessa forma. O que vai acontecer agora nesse caso é que os botões sumiram. Por que os botões sumiram? Porque eu não estou mostrando, né, esses filhos, os elementos filhos dentro desse elemento linha. E aí o Svelte trabalha com um conceito chamado slot. Então, você pode ter vários slots, inclusive o slot pode ter um nome, tá? Que ele não completou, mas pode ter um name. E colocando assim um slot, ele já vai pegar por padrão os elementos que foram passados e vai jogar nesse ponto específico. Eu posso colocar isso dentro de uma outra div, de uma span, colocar elementos específicos em determinados partes do componente, mas esse é o slot padrão, e o slot padrão é exatamente aquele que você passa como parâmetro para o componente, né? Como elemento filho. Então eu passei esses três elementos, então eles serão contemplados. Eu posso, por exemplo, duplicar isso para ter 987, e aqui vai ser 6, 5 e 4. Depois a gente vai evoluindo para colocar outros botões, tá? Então, começando a aparecer aqui os nossos, nossa calculadora.
O que é que a gente vai precisar fazer? Do ponto de vista da linha, não precisa nada, a gente não vai precisar ter a parte de TypeScript, porque não tem nenhuma lógica especificamente na linha. Mas a gente vai precisar, por exemplo, colocar algumas lógicas aqui dentro do botão, e para isso nós vamos fazer o seguinte. Eu vou querer dizer que o botão vai ocupar 25% do espaço, porque nós teremos na calculadora, na verdade, linhas com 4 botões. Então eu vou ter, deixa eu colocar aqui só para ver quais são os símbolos que eu vou usar em cada linha, 7, 8, 9. Nós teremos aqui o símbolo da multiplicação, 6, 5, 4, e teremos aqui o símbolo da soma. Depois a gente vai completando as outras linhas. Então, a gente vai ter uma formação de 4 botões por linha. E para a gente fazer isso e ficar organizado de uma forma interessante, por padrão, o botão vai ter um flex basis de 25%, ou seja, ele vai ocupar 25% da linha, de tal forma que a gente vai ter essa formação aqui. Legal. Aí tem alguns cenários que eu vou precisar de botões maiores, tá? Então, eu vou mostrar para vocês o seguinte. A segunda linha, a primeira linha, na verdade, que eu vou fazer agora, ó, eu vou duplicar essa linha aqui para cima e eu vou ter um botão que eu vou chamar de AC, que é para limpar a calculadora, né? Eu acredito que essa sigla seja Accumulator Clear, né? Limpar o acumulador, alguma coisa assim. Porque uma calculadora você vai fazendo as operações, ele vai jogando o resultado em um acumulador. E aí aqui eu acho que é a função de limpar. Essa sigla aqui, eu não sei exatamente se quer dizer isso ou não. E além de ter esse botão, eu vou querer ter aqui o símbolo da divisão. Beleza. Só que esse botão aqui, ele vai ocupar 3 espaços e não apenas um, tá? Ele vai ocupar 75% da linha, porque ele vai ser um botão triplo. Como é que eu faço isso? Olha como é legal e o Svelte ele trabalha disso de uma forma muito interessante. Eu posso criar aqui uma classe que eu vou chamar aqui de triplo. E no triplo, obviamente, eu vou ter aqui o flex basis para ser 75%. Legal? Legal. Agora eu tenho essa classe. Como é que eu faço para aplicar essa classe de forma condicional? Existem algumas formas. A primeira forma, usando o JavaScript, digamos assim, roots, né, raiz, sem ser usando as técnicas do Svelte, eu posso colocar aqui botão e eu fazer alguma coisa do tipo, eu vou ter que criar um outro parâmetro, que vai ser um valor chamado triplo, e aqui vai ser um boolean, e eu vou querer que ele seja opcional, então eu vou colocar triplo igual a falso. Legal. E aí em cima desse valor triplo, eu vou verificar, ó, se triplo tiver setado, ele vai aplicar uma classe chamada triplo, caso contrário, ele não vai aplicar nada. Então, significa que agora, lá na minha calculadora, eu posso passar um atributo chamado triplo recebe true, né? E aí, agora ele vai ocupar 3 espaços, legal? Eu posso simplesmente passar só o atributo triplo, porque ele já vai considerar como sendo verdadeiro. Então, já tem um botão triplo aqui, um botão simples e tal, tá? Ele deu um zoom aqui sem necessidade. Deixa eu até aumentar um pouquinho só para ficar um pouco maior. Beleza. Então, nós aplicamos aqui. Como é que a gente pode melhorar essa questão aqui do triplo? Em vez de fazer isso, eu vou voltar para o original. Então, vou tirar tudo isso aqui e vou colocar botão. Agora, ele não está mais aplicando o triplo, obviamente. E a gente pode fazer o seguinte, ó. Class, dois pontos, triplo, recebe true, só para você entender a lógica. Então, nesse caso, como eu estou colocando que triplo recebe true, todos os botões vão acabar sendo triplo, tá? Então, ele vai ocupar 75% e o fato é que ele está tentando ocupar aí o máximo. Como não dá para ocupar cada um 75%, ele acabou ficando com o mesmo tamanho. Se eu colocar triplo recebe falso, ele não vai aplicar essa classe CSS e significa que volta para o modelo padrão. E a gente pode usar essa variável para colocar aqui, para dizer que se essa variável for verdadeira, ele vai aplicar triplo, se ela for falso, não vai aplicar a classe triplo.
E aqui a gente vai ter, ó, esse botão como sendo triplo e os outros não, tá? Dá para a gente simplificar ainda mais? Dá. Basta tirar essa outra parte aqui, ou seja, class dois pontos triplo já é o suficiente para ele aplicar quando for triplo e quando não for ele não aplica. Muito legal. Aproveitando essa deixa, a gente pode criar uma outra variável chamada duplo. E aqui a gente também vai ser um valor falso. Eu vou criar uma classe duplo que vai ser 50%. E eu vou colocar aqui também, ó, class, dois pontos, duplo. E com isso, a gente pode, lá na calculadora, deixa eu criar logo as linhas aqui, ó. Eu vou ter mais uma linha que é 4, aqui vai ser 3, 2, 1, normal, e aqui vai ser menos, beleza? E vou criar mais uma outra linha que a gente vai ter aqui 0, vírgula e igual. E esse botão aqui, ó, do jeito que está aqui vai ficar assim. Mas eu quero que esse botão aqui seja duplo. Então, eu vou colocar duplo e ele vai ocupar 2 espaços. Legal? Então, a gente já deu aí uma evoluída na nossa calculadora. Tá faltando a gente tirar esses espaços, melhorar um pouco o layout, considerar esses botões aqui da ponta como sendo botões com cores diferentes, só para deixar ele destacado. Sempre que for uma operação, a gente vai colocar uma cor de fundo diferente e alguns botões de destaque, como é o clear e o igual, que realmente finalizam a operação, por exemplo. Legal? Então a gente vai fazer também algumas outras classes condicionais aqui dentro do nosso componente botão. Então, para a gente fazer essas outras aplicações de classes condicionais, vai ser muito simples, né? Eu criei uma outra variável boolean, na verdade mais duas, ele acabou duplicando aqui 2 vezes, mas deu certo. Vai ser uma chamada operação e a outra vai se chamar destaque. E eu vou criar duas classes CSS para isso, que vai ser a operação, vou colocar aqui embaixo, operação e destaque. Então, vamos lá. Aqui eu vou chamar de operação e eu vou colocar uma cor de background para ser laranja e a cor para ser branca da fonte. E a mesma coisa eu vou colocar aqui no destaque, só que o destaque vai ser vermelho, red, cor branca. E aqui eu vou chamar de destaque, exatamente, destaque. Pronto. E a gente aplicar agora de forma condicional, moleza, né? A gente já sabe. Então eu vou colocar class, dois pontos, operação e class, dois pontos, destaque. Poxa, se o React, né, trabalhasse a aplicação de classe CSS de forma condicional dessa forma, seria bem mais fácil. Então, com isso, agora a gente pode, dentro da nossa calculadora, dizer quem são os botões de destaque. No caso aqui, ó, esse AC, ele tem destaque, isso vai fazer com que ele fique vermelho. O igual aqui embaixo também vai ser um botão de destaque, então significa que ele também vai ficar vermelho. E os outros botões, esse aqui vai ser um botão de operação. E é legal que ele tem um code complete, né? Já que ele está trabalhando com TypeScript. Operação e operação. Legal, ó, que nós temos os botões. Vamos só dar uma melhorada aqui na questão da borda, para ficar mais interessante. Eu vou lá no botão aplicar aqui uma margem de 0, para ele tirar essa margem, ele ficar juntinho. E na parte da borda, né? Então, por exemplo, vou colocar aqui um border de 1 pixel sólida. Se eu colocar, por exemplo, a cor vermelha, ele vai colocar a borda vermelha. E o que eu quero é ter uma cor de borda que seja igual ao cor do fundo aqui da minha calculadora, da parte de baixo da calculadora, né? Então, eu posso usar uma variável, var, que vai ser cor-fundo, que foi a cor de fundo que eu defini. Então, dessa forma, a gente vai ter esse resultado aqui bem mais interessante. E está faltando agora a gente começar a definir a parte do nosso display. Além disso, lá na calculadora, só para a gente fazer aqui um ajuste, eu vou colocar um padding, então, dentro da calculadora,
a gente já definiu a cor de background, os tamanhos, né? Eu vou definir aqui um padding de 10 pixels, que eu defini, só para a gente ter, não ficar totalmente grudada. E nós vamos definir aqui uma borda, um raio na borda de 10 pixels também, só para ele ficar com as pontas da calculadora aqui arredondado. O que é que a gente vai fazer agora? Nós vamos trabalhar com o display, para que a gente possa mostrar as informações na tela, e depois a gente vai começar a trabalhar com lógica, né, para fazer a calculadora funcionar. Agora nós vamos trabalhar com a tela da calculadora. Eu posso chamar de display, mostrador, eu vou chamar aqui de tela mesmo, certo? Se você quiser colocar um nome que seja um pouco mais representativo, só para não ficar nenhum nome em inglês, já que a gente está usando tudo em português. Então, aqui eu vou definir uma div, que vai ter uma classe chamada tela, legal? E eu vou colocar aqui a parte do script, porque eu vou precisar receber como parâmetro o valor. Então, esse valor, vou colocar aqui o export let valor vai ser uma string, e essa string não vai ter um valor padrão, eu espero receber, vai ser forçado a receber, e aqui dentro eu vou colocar uma span, e dentro dessa span eu vou definir o valor. Beleza, agora eu vou aplicar aqui um estilo para a gente colocar aqui a tela, e eu vou inicialmente dizer que a tela vai ter um display flex. Quase tudo que eu trabalho com flex, né? Então é muito comum trabalhar aqui com o Flexbox. Eu vou importar aqui a tela, vou passar o valor, e por enquanto eu vou passar um valor fixo, por exemplo, 1, 2, 3. Só para a gente ver aqui na tela, ó, 1, 2, 3, e a gente vai começar a trabalhar na classe CSS da tela para que a gente possa realmente ter o efeito que a gente quer. Eu vou colocar aqui um flex, vou colocar primeiro um background color, então vou colocar aqui um background color, eu usei uma cor chamada Alice Blue, só para destacar um pouco, talvez nem seja a cor melhor aí para o nosso layout, mas pode ser um cinza também, tranquilo. E eu vou usar aqui um flex 1, já que a gente está dentro de um container, né? Se a gente olhar a tela, ela foi definida dentro da calculadora, certo? Aqui é a calculadora. E a calculadora é um flexbox, e a gente mudou o flex direction para ser coluna, né? Para ser nessa coluna. Então a gente tem a tela e as linhas, né? A tela aqui e as linhas, né? Cada linha dessa a gente está colocando dentro de um container que é um flexbox. Se eu colocar o flex 1, significa que o display ele vai crescer o máximo que der, ele vai ocupar o restante do espaço que está sobrando aqui embaixo. Então, se a gente olhar aqui na tela e colocar aqui um flex 1, significa que o nosso display vai crescer. Outra coisa que a gente pode fazer aqui no nosso display é alinhar o conteúdo dele. Então a gente tem aqui um justify content para ser flex end, porque a gente quer que o número fique no final aqui do display, e eu posso usar um align items para ser centralizado, já que ele vai agora centralizar, né, no eixo cruzado, que é o cross axis, já que nesse caso o main axis é o eixo da linha e o cross-axis é o eixo da coluna, nesse caso aqui do nosso display. Beleza, o que é que eu posso fazer mais aqui no nosso display? Eu vou colocar aqui internamente um padding de 5 no eixo horizontal, então eu vou colocar aqui ó, um padding no eixo vertical de 0 pixels e no eixo horizontal de 5 pixels. Legal. Então só para ele dar um espaçamentozinho aqui ó, desse lado e também dar um espaçamento aqui do outro. Se eu colocar um valor muito grande, vamos testar aqui, ó, só para a gente ir pensando nas possibilidades que podem acontecer. Nesse caso, o valor vai dar um overflow, para a gente não é interessante isso. Então, aqui na tela, se der um overflow, eu espero que ele esconda o conteúdo. Então, o que vai acontecer é isso, ele vai sumir, a gente vai tentar fazer aí alguns ajustes para evitar isso.
E eu vou colocar o tamanho da fonte para ser um pouco maior, então o font size vai ser 1.7 rem, e aí a gente vai ter uma fonte um pouco maior, que vai ficar mais visível, e dependendo da situação a gente pode ir diminuindo a fonte. Eu acredito que foi isso que eu fiz. Eu posso colocar também uma margem aqui, deixa eu colocar aqui uma margem talvez de 1 ou 2 pixels, vou colocar aqui, sei lá, 2 pixels aqui e 1 pixel, ver se fica legal. Ó, fica um pouco mais alinhado aqui. E até aqui em cima a gente até poderia colocar border radius, tá aqui, ó, top right radius para ser 10 pixels e o border top left radius para ser 10 pixels. E aqui na outra classe a gente mudaria esse aqui para left, também colocaria 10 pixels. Não ficou tão bonito assim, vou colocar um pouco mais suave, 5, 5. Acho que fica interessante. E o que é que a gente pode fazer agora para melhorar o nosso display? A gente pode considerar o fato de que quando crescer muito a quantidade de dígitos, a gente pode diminuir o tamanho da fonte, eventualmente depois colocar uma fonte bem pequena. Então, eu vou fazer isso agora para a gente melhorar um pouco aqui o display e eventualmente suportar números maiores, porque algumas operações que a gente for fazer, eventualmente pode dar uma dízima e ficar um número bem grande. E é interessante que esse número grande caiba dentro de display. E com essa fonte, qualquer número que cresça mais pode acabar gerando aqui um overflow e a gente não conseguir ver o número inteiro. Então, pessoal, agora nós vamos fazer o seguinte. Dentro da tela, eu vou criar uma variável que vai ser computada de acordo com esse valor, certo? Esse valor aqui, ele vai ser reativo, e a partir do momento que o valor modificar, eu vou querer que ele modifique uma variável. Eu vou usar uma sintaxe aqui do Svelte, que é o $, 2 pontos, e eu vou criar, por exemplo, o nome da variável para ser estilo fonte, ou o tamanho da fonte. Eu vou estar aqui, tamanho fonte, e eu vou fazer o seguinte cálculo. Eu vou pegar o valor, ponto length, o tamanho. Se esse tamanho for maior do que 20 caracteres, eu vou aplicar uma classe que eu vou chamar aqui de pequena, tá? E caso seja maior, menor do que 20, melhor dizendo, eu vou aplicar uma classe que vai ser S traço e o tamanho da fonte. Eu vou mostrar para vocês o que é que eu quero fazer aqui, o que é que eu quero pensar, como é que a gente pode fazer. Legal. E aí, em cima do tamanho da fonte, eu vou aplicar essa classe CSS aqui, já que não é um valor string, não um valor booleano, eu vou colocar diretamente aqui, certo? Então, eu vou colocar aqui um template string. Pronto, aqui eu vou colocar a tela e vou interpolar essa variável tamanho fonte. Beleza. Agora, o que vai acontecer é que, dependendo do tamanho da fonte, a gente vai ter aqui, ó, deixa eu inspecionar, uma classe, ó, que ele colocou que pequena, tá? Ele aplicou a classe pequena exatamente porque eu tenho uma quantidade maior do que 20 caracteres. Se eu for lá na calculadora e colocar aqui, por exemplo, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, o que vai acontecer é que ele vai colocar uma classe chamada S10, ou seja, eu tenho uma string de 10 caracteres. Então, basicamente o que eu vou precisar fazer aqui, dentro da minha tela, vai ser ajustar a fonte dependendo do tamanho da quantidade de caracteres. E eu posso começar, deixa eu ver assim, ó, aqui ele já assumiu, deixa eu só organizar para a gente ver direitinho como é que vai ficar conexome, tá? Então eu vou colocar, por exemplo, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos ver se com essa quantidade de caracteres aqui, 7 caracteres, se continua aparecendo.
Ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou colocar aqui 7 e 8. Olhando, ó, 7 e 8 aparece. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Até 9 aparece. Quando for para 10, colocar aqui um 9, o 0 já vai sumir. Então, quando tiver 10 caracteres, eu preciso diminuir a fonte. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar aqui uma classe chamada S10 e eu vou colocar aqui para o font size ser 1.4 rm. Vamos ver se esse tamanho aqui de fonte fica legal. E acho que ele não está detectando que foi aplicado aqui. Ah, porque eu estou colocando no canto errado, né? Deixa eu tirar daqui. Lá na tela, na verdade. Então aqui eu tenho que colocar essa classe S10. Beleza. Agora, ó, com 10 caracteres, tá aparecendo. A gente pode até ajustar, sei lá, 1.5. Vamos ver se aparece, ó. 1.5 aparece todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Legal. Eu vou adicionar mais um caractere. Então, eu vou colocar aqui de novo para o 0. Então, fazendo isso, ele sumiu, né? Sumiu o 0 e o 1. Então, eu vou precisar ir lá na tela e fazer aqui um ajuste para colocar uma fonte menor. Então, 1.4 rm, só que agora vai ser o S11, ou seja, quando tiver 11 caracteres. Ficou um pouco apertado ainda, embora esteja aparecendo todos, eu posso colocar 1.38. Ó, talvez 1.35 aqui. Pronto. 1.35 está aparecendo 11 caracteres, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Beleza? Então, aqui eu posso fazer agora o S12. Até que vai chegar, quando chegar no S20, o S20 ele não vai considerar, eu vou colocar uma fonte suficiente pequena que consiga mostrar mais do que 20 caracteres. Então, basicamente, agora eu tenho 11, eu vou colocar mais um, só para fazer mais esse último, ó, vou colocar aqui mais um caractere. Agora nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Foi que sumiu, o 0 sumiu, então está quase mostrando tudo. Então a gente pode chegar lá na tela e baixar isso aqui para 1.3 rm. Ó, mostrou, mas talvez fique melhor 1.25. Ó, mostrou agora 11 caracteres. Então, basicamente, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o resto que está faltando, eu vou pausar o vídeo e vou fazer do S12 até o S19, ajustando visualmente para que a gente consiga mostrar todos os caracteres. E depois eu vou criar uma classe pequena, small, que é exatamente, ó, o ponto pequena vai ter uma fonte, eu não sei exatamente o tamanho da fonte, talvez 0.6, alguma coisa do tipo, ó. Deixa eu ver aqui, 0.6 rm, e eu vou colocar, só para a gente testar, o dobro, tá? Vou colocar inclusive um espaço aqui, só para eu apagar. Então, desse jeito, ó, agora ele está mostrando todos os caracteres, né, com uma fonte relativamente pequena, um número bem grande que eu acho que vai ser suficiente para o nosso cenário aqui. E, eventualmente, até poderia quebrar a linha e tal, e fazer algumas outras técnicas aqui para a gente ter a exibição, né, do número mesmo ocupando aqui o espaço vertical do display. Legal? Então vou pausar o vídeo rapidinho para terminar de fazer o resto das classes aqui. Eu vou mostrar para vocês o resultado final para que vocês possam acompanhar e depois a gente continua fazendo um pouco mais a parte da lógica da nossa calculadora. Pronto, fiz aqui, pessoal, as classes de S10 até S20, diminuindo a fonte de acordo com o tamanho que ficasse interessante. Depois de 21 caracteres, ele vai assumir a fonte pequena. Tá? Eu não vou tratar casos maiores, só para dar para vocês aí uma ideia. Eu vou colocar aqui o meu Visual Studio Code aqui do lado, certo? Só para eu ir modificando e vocês conseguirem acompanhar aqui, ó. Aqui tem mais de 21 caracteres, ó, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 20 e 21. E aí eu vou tirar um caractere, ó, o 0, aí ele vai ficar com 20, 19, 18, 17, 16, 15,
14, 13, 12, 11, 10, 9, e agora todo o resto vai ficar do tamanho, né, com o máximo que ele ocupa aí nesse tamanho, que é 9 caracteres. Legal? Então, nós fizemos aqui o nosso display, só para a gente ver essa questão do cuidado aí, quando os números crescerem, a gente conseguir mostrar o máximo de números possíveis dentro da calculadora, do display da calculadora. O que está faltando agora é a gente trabalhar com a lógica da calculadora. Antes de trabalhar com a lógica da calculadora, eu queria só mostrar para vocês como é que a gente faz para realmente escutar o clique de um botão dentro do Svelte. E para isso eu vou entrar aqui na classe botão e nós temos os eventos a partir de on, dois pontos, e você vai ter, por exemplo, o on click. Tá? A gente pode, por exemplo, criar aqui uma função, se eu for tratar o evento aqui dentro, né? Então, vou chamar aqui de click e vou chamar aqui em console.log, sei lá, click. Fazendo isso, eu posso simplesmente pegar isso aqui e referenciar aqui no onClick do botão, que a gente vai, clicando aqui, ó, ele vai mostrar aqui no console o clique. Então, essa é uma forma simples. Eu também posso receber isso a partir de um evento, não a partir de um evento não, a partir de uma propriedade. Então, eu vou colocar aqui, ó, export let, vou chamar aqui de onClick, vai ser uma função, e essa função pode retornar um valor, que vai ser um string, e retornar não, passar como parâmetro um valor como string, não vai retornar nada, e eu posso, se eu quiser que esse seja um valor opcional, posso passar aqui uma função vazia, que não vai fazer nada. A partir daqui, eu posso pegar esse elemento que eu vou esperar receber como parâmetro e passar ele para o onClick. Então, vou tirar daqui. E aqui ele está reclamando porque o onClick não vai passar um valor string. Então, o que eu posso fazer é colocar uma arrow function aqui, chamando o onClick e passando o texto. E o texto que eu quero passar é exatamente o conteúdo do botão. Quando eu clicar aqui no botão 7, ele vai passar o número 7. Quando eu clicar no AC, ele vai passar essa sigla AC, e assim sucessivamente. Aqui eu posso passar o texto que eu recebi como parâmetro. Beleza, agora o que está sendo feito é esse componente, o botão, espera receber agora um evento, uma função, a partir de um clique, e em cima dessa função eu posso tratar cada um dos eventos aqui do botão. Então, por exemplo, aqui eu posso criar uma função chamada, sei lá, número digitado. Pronto. Aqui eu posso colocar console.log e eu vou receber como parâmetro o número, que é do tipo string aqui, já que ele está retornando sempre um string, e eu vou mostrar um número no console. Então aqui eu posso pegar, por exemplo, ó, onClick, passando número digitado. E eu posso passar isso também para aqui os dois embaixo. Por exemplo, 7, 8 e 9 agora vai chamar essa função que eu defini. Então, eu passei uma função como parâmetro para o meu botão. Quando acontecer um evento, ele chama essa função de volta. E passando o valor, né, o texto que foi passado como parâmetro. Então, aqui nós temos uma comunicação direta, eu passando um elemento, né, um valor do componente pai para o filho, e quando eu passo uma função, eu tenho uma comunicação indireta, é um componente filho mandando informação para o componente pai. Então, se a gente olhar aqui o console, vou limpar, agora nós temos 7, 8, 9, 8, 7 e os outros botões não fazem nada exatamente porque essa é uma opção, né? Essa é um parâmetro, uma propriedade que não é obrigatória. Beleza, agora a gente já sabe como tratar isso. O que a gente poderia fazer nesse caso, só para você ver a questão aí da reatividade, como é simples, eu poderia criar uma variável let valor, que recebe um valor 0, por exemplo, tá?
e eu posso pegar esse valor e atribuir aqui para minha calculadora. De tal forma que agora eu posso pegar o valor, recebe o número que eu recebi a partir dessa função. E uma vez feito isso, agora a gente vai ver ó, que se eu clicar 9, ele vai colocar aqui ó, 8, 7, 8. Claro que os outros ainda não estão funcionando, né? Mas só para a gente ver que a partir do momento que eu for criando, não ficou exatamente como eu queria não, aqui os tamanhos, tá? Eu teria talvez que ver números que sejam mais gordinhos aí, mas o fato é que eu acho que todos estão aparecendo na tela, beleza? Então é isso, para nesse momento a gente já viu como tratar um evento e já sabe como tratar a reatividade. É simples, é JavaScript puro, né? Não tem nada muito especial, você não precisa chamar um hook, né? Use state, como é o caso do React, simplesmente cria uma variável e trabalha alterando o valor dessa variável e ele já automaticamente vai ser reativo. O que nós vamos fazer agora é criar a lógica da calculadora. Em vez de criar a lógica toda dentro do componente, eu vou criar uma outra pasta de modelo para a gente criar o nosso calculadora model. E dentro do calculadora model eu vou colocar a lógica necessária para a gente trabalhar o estado interno da nossa calculadora. Antes de continuar, eu queria fazer aqui uns testes com vocês sobre reatividade no Svelte para a gente entender um pouquinho mais o que é que vai acontecer em determinados cenários. Eu confesso que alguns desses cenários eu vou testar com vocês aqui ao vivo para ver se funciona. Alguns eu já sei que funcionam, outros eu já sei que não funcionam, mas pode ser que no caminho a gente chegue a algum cenário que eu não tenha testado ainda. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer, a gente tem aqui um valor string, né, simples. Se eu colocar, vai funcionar perfeitamente, a gente já viu isso. E eu posso converter isso aqui para um objeto. E esse cenário também vai funcionar. Se eu colocar aqui valor recebe um 0 e eu colocar aqui valor ponto, objeto.valor e objeto.valor, fazendo isso aqui, não vai ter problema, a gente consegue ainda ter a reatividade funcionando perfeitamente. O que a gente pode fazer também, e esse cenário eu não testei ainda, mas para a gente testar agora, é o seguinte. Imagina que aqui dentro desse objeto eu crie uma função chamada incremento. E nessa função eu coloco aqui des.valor. Eu vou fazer o seguinte, ó, vou pegar aqui des.valor, recebe, e eu vou fazer aqui uma interpolação para fazer aqui um parse int por enquanto, certo? Com des.valor, vou somar mais um e aqui a resposta vai ser convertida para string novamente, só para a gente fazer aqui um incremento. Vamos ver se funciona. Então, em vez de eu fazer isso, eu vou comentar isso e vou chamar obj.incremento. Eu tenho a impressão que não vai funcionar, mas vamos ver aqui, ó. Vou colocar 9, ó, não funcionou. Mas se eu vier e colocar, por exemplo, vou pegar aqui um outro valor qualquer, por exemplo, nome recebe vazio, e eu vier aqui e colocar objeto.nome recebe teste, ou seja, eu estou mudando diretamente. Na verdade, aqui eu tenho tá nome aqui. Pronto. Recebe teste. Eu acho que agora ele vai ele vai acordar, porque embora internamente o incremento esteja funcionando, né, ele, quando eu faço uma mudança a partir de uma função, o Svelte não vai conseguir ser capaz de detectar que houve uma mudança no estado interno do objeto, e isso vai fazer com que ele não atualize. Então, se eu comentar isso, embora esteja funcionando internamente, né, ele não está atualizando porque ele está modificando o estado a partir dessa função. Então, se eu meio que chamo aqui uma atribuição direta no objeto, ele diz, opa, você acabou de mexer no objeto, então eu preciso atualizar a tela. Então, fazendo assim, ó, ele vai, o incremento funciona e ele mostra na tela de forma reativa porque eu chamei esse método. Uma outra coisa que a gente pode fazer aqui é o seguinte: em vez de eu simplesmente causar uma alteração interna no objeto, eu posso retornar um outro objeto com o valor modificado. Então,
Por exemplo, já que eu tenho aqui um objeto que tem um método incremento e tem o valor, eu poderia muito bem fazer algo do tipo retornar um objeto que vai ter um valor que vai ser isso aqui, tá? E ele vai ter aqui um método incremento que vai ser o des.inc. Algo do tipo. Não sei se ele vai colocar aqui só uma vírgula. Acredito que ele vai funcionar tranquilamente. Ou seja, uma vez que eu chamo incremento, na verdade ele retorna um novo objeto com valor alterado. E agora, em vez de fazer isso, eu posso fazer, ó, o objeto recebe objeto.incremento. Aqui ele vai causar alteração, mesmo que eu faça, né, um incremento dentro de uma função. Então, ó, salvando, porque eu estou retornando um novo objeto que tem um valor alterado e tem a mesma função incremento. Isso aqui também vai acontecer da mesma forma caso eu crie uma classe. Então, por exemplo, vamos supor que eu crie uma classe chamada de model. E aqui no model eu tenho um atributo chamado valor, que é uma string. E eu vou criar aqui um construtor que vai receber também um valor do tipo string e eu vou inicializar des.valor recebe valor. E aqui eu posso, por exemplo, colocar um valor padrão para ser 0. Então, se eu vim aqui no objeto e tirar aqui ele e criar aqui um new model, tá certo? Agora eu vou ter o atributo valor e aqui eu posso criar, por exemplo, antes de trabalhar com incremento, o valor, eu posso fazer, ó, então, valor mais, colocar aqui, objeto, ponto, valor, mais igual a o número recebido. E como eu tenho aqui objeto.valor, isso aqui vai funcionar perfeitamente, mesmo sendo uma classe. Então, se eu executar, ó, 9, 8, 7, tá? Então, posso trabalhar aqui. Claro que os de baixo ainda não estão funcionando, mas ele está alterando perfeitamente, porque a gente está trabalhando com o mesmo princípio. Eu fiz uma alteração direta e o Svelte consegue detectar que precisa atualizar a interface gráfica. Se eu criar aqui uma função, um método, no caso aqui no contexto de uma classe, né? Eu criar algo que eu precise atualizar, então eu vou colocar aqui, ó, des.valor recebe, vou colocar aqui uma template string, e a gente vai interpolar aqui um parse int, vou passar aqui o des.valor mais um, que seria o incremento. Nesse caso, se eu chamar o incremento, ele está mudando o estado interno dessa instância, né? Então, se eu chamar aqui, deixa eu comentar isso, e eu vou chamar aqui objeto.incremento, ele não vai atualizar o objeto, não vai ficar de forma reativa. A não ser que eu, de alguma forma, faça uma atribuição. Por exemplo, se eu criar aqui um nome, como eu tinha mostrado para vocês, né? E aqui no objeto eu fizer alguma coisa do tipo objeto.nome recebe ping, só para dar um ping aqui, agora ele vai trabalhar de forma reativa também no contexto de uma classe. A não ser que eu faça algo do tipo... Então, já que eu quero transformar isso aqui para ser um novo valor, eu posso simplesmente retornar uma nova instância de model passando esse novo valor. E aqui, já que ele recebe um único parâmetro, né? E nesse caso, a gente pode fazer algo do tipo objeto recebe objeto.inc. Agora a gente consegue ter, digamos assim, a gente não tem mais mutabilidade dentro desses objetos. Eu não estou mudando em nenhum momento o atributo valor da instância. Eu estou criando um novo objeto do tipo model, que poderia ser calculadora model, que eu vou criar já já. E aqui a gente está criando uma nova instância. E uma vez que eu chame objeto.incremento, ele vai me devolver um novo objeto, né, um new model, com o valor alterado. E agora a gente vai conseguir ter o efeito que a gente quer. Então, agora, ó, clicando, a gente consegue ter o incremento. Legal, só que sempre que eu chamo a função incremento, ele vai devolver uma nova instância. Usando essa maneira aqui, né, que a gente vai conseguir criar uma classe, ter métodos que altera, mas que não mexem internamente nos valores de instância, mas retorna uma nova instância, a gente substitui
Assim a gente vai conseguir ter reatividade, vai conseguir isolar toda a lógica da calculadora dentro de uma classe. Então, entendendo um pouquinho como funciona a reatividade no Svelte, faz com que a gente tenha algumas estratégias. E essa estratégia de trabalhar com dados imutáveis e você retornar aqui novas instâncias é uma estratégia bem funcional, que funciona muito bem também no React, funciona muito bem no Vue.js, funciona muito bem em outros frameworks, tá certo? Ou bibliotecas. Legal? E essa vai ser a estratégia que a gente vai usar para criar a nossa classe de modelo que nós vamos fazer agora. Então, para a gente fazer agora a nossa classe de modelo, seguindo essa estratégia que eu comentei com vocês, eu vou criar aqui uma pasta model, vou criar um arquivo chamado calculadora model.ts de TypeScript e nós vamos exportar por padrão uma classe chamada calculadora model. Eu vou criar a calculadora model porque a gente já tem um componente chamado calculadora, tá? Que é o nosso componente visual. E aí, para diferenciar, para não ficar confuso, eu coloquei aqui esse sufixo aqui model, beleza? Então, legal. O que é que nós vamos definir aqui no nosso calculadora móvel? Calculadora model, né? Eu vou definir um atributo chamado valor, valor, que é do tipo string. Vou definir um acumulador, que vai ser um number, e esse number, ele vai, sempre que eu fizer uma operação, o resultado vai para o acumulador. Vai ter momentos que eu preciso limpar a tela. Como assim, Léo? Se eu pegar a calculadora aqui do Mac, vamos supor que eu coloque 5,6 mais o 5,6 continua na tela, mas ele está aqui com uma operação pendente, digamos assim. E aí, se eu digitar um novo número, esse 5,6 vai sumir. Por exemplo, eu quero fazer 56 mais 4. Quando eu digitar 4, ele vai ter que limpar a tela para colocar o 4. Para daí, eu colocando igual, ele gerar o resultado 60. Então, esse momento de ter que limpar a tela, eu vou armazenar em uma flag, que eu vou chamar limpar tela. Poderia ser inclusive um enum, tá? Mas eu vou colocar um boolean e depois a gente vai fazendo os ajustes necessários. E eu também tenho que armazenar a operação. Então, a operação vai ser um string. Então, a operação vai ser exatamente esse barra, o asterisco, o mais e o menos. E eu coloquei de forma proposital valores, né, que realmente batem com símbolos das operações dentro do JavaScript. Então, por exemplo, 2 multiplicado por 3, o valor vai dar 6. Então, esse símbolo aqui é exatamente o símbolo da multiplicação, esse é o da divisão, esse é o da soma, esse é o da subtração. Vai ser importante para a gente fazer as operações de uma forma mais automatizada. Legal. Como eu estou usando aqui o target o ES 2017, então eu posso trabalhar com atributos privados, que é uma sintaxe do próprio JavaScript, usando um hashtag. O hashtag diz que você está trabalhando com atributos privados, então você não consegue modificar os atributos diretamente. Eu vou criar aqui o construtor, e no construtor eu vou inicializar todos esses atributos e eu vou definir os valores, valor padrão para cada um deles. Então, o valor string por padrão vai ser nulo inicialmente. O acumulador, que vai ser do tipo number, eu também vou inicializar com nulo. A operação que vai ser uma string, também vou inicializar com nulo. E finalmente, eu tenho aqui o limpar tela, que o valor inicial vai ser falso. Então, como eu estou colocando falso, ele já sabe que se trata de um valor boolean. Então, eu vou colocar aqui, des.valor recebe valor, alguma coisa recebe alguma coisa. Então, eu vou duplicar isso aqui. Então, aqui vai ser acumulador, aqui limpar a tela e operação recebe operação. Beleza.
Eu vou criar apenas os métodos getters, não vou criar os métodos para alterar. A gente pode criar, por exemplo, uma função do tipo, sei lá, get valor e retornar o valor. Então, des.hashtag_valor. Poderia fazer assim, mas a gente pode criar um getter mesmo, né? Você dá get espaço, valor, e a forma que você vai acessar vai ser como se fosse um atributo. Então, quando você criar uma instância, por exemplo, calculadora, calc, recebe new, a calculadora model, e você for acessar, tá? Deixa eu tirar isso aqui, tá errado, e colocando assim, quando você for acessar, aqui você vai acessar valor, dessa forma. E se você colocar assim, get valor, você teria que acessar assim, ó, get valor como uma função. Mas eu não quero isso, eu quero realmente ter um getter aqui, já que o JavaScript suporta a propriedade, e aí em vez de acessar como uma função, você acessa como um atributo normal, só que ele vai chamar essa função getter aqui. Legal? Outra coisa que eu vou querer fazer é internamente eu vou salvar o valor com o ponto, né, para separar casas decimais, porque é a forma como o JavaScript trabalha. E para exibir, para mostrar no display, eu vou colocar aqui para ele fazer um replace de ponto por vírgula, tá? Então, vou colocar aqui ponto por vírgula, e caso o valor esteja nulo, ele vai retornar aqui zero. Então, vou retornar zero. A outra coisa é que a gente pode usar aquele optional chaining, né, que é o símbolo da interrogação, porque se esse valor aqui tiver nulo, já que eu inicio ele como nulo, chamar o replace vai gerar um problema. Então, se eu colocar aqui o optional chaining, ele não vai chamar essa função caso esteja nulo, e ele vai acabar retornando o valor zero. Beleza? Aqui no meu getter, então a vantagem de ter um getter é porque eu consigo aplicar alguns processamentos para o valor original. A mesma coisa eu vou fazer para o acumulador. Então, get acumulador. Eu não sei se eu vou usar diretamente o acumulador. Talvez não. Mas, então eu vou fazer o seguinte: eu vou criar só o valor. Caso seja necessário a gente usar um valor diferente, os outros getters a gente cria, certo? O que a gente vai precisar fazer é criar algumas funções que vão trabalhar com cenários. Quais são os cenários que a gente tem na nossa calculadora? Um número pode ser digitado, uma operação pode ser digitada, um ponto ou uma vírgula pode ser digitado, e tudo isso vai gerar cenários diferentes. Então, eu poderia tratar tudo na mesma função, mas eu não vou tratar na mesma função, não. Eu vou fazer o seguinte: eu vou criar aqui um método chamado número digitado. A lógica vai variar de cada um, né? Aqui eu vou ter um novo valor, que vai ser um valor do tipo string, já que eu vou receber um número como um string. E aqui eu vou querer retornar return uma nova instância. Lembra aquela explicação que eu dei há pouco tempo, né, falando sobre reatividade? Eu vou retornar uma nova instância de calculadora model. E a gente vai precisar fazer algumas considerações. O acumulador, quando eu digitar um número, vai continuar sendo o mesmo. Então, eu vou ter aqui o acumulador. Então, inicialmente, o valor, vou colocar aqui nulo só por enquanto. O acumulador vai ser o mesmo. O tipo de operação vai ser o mesmo. E o limpar a tela, sempre que eu digitar um novo número, depois vai ser falso. Porque ele só vai querer limpar a tela quando ele digitar uma operação, quando ele fizer qualquer outra coisa. Então, sempre depois que o número for digitado, o limpar a tela será falso. Só que se eu colocar simplesmente falso aqui, fica meio... não fica fácil de saber o que é que se trata esse falso. Então, eu posso, por exemplo, ó, criar uma constante aqui fora da classe. Então, por exemplo, a constante, vou chamar aqui não limpar tela. E isso recebe o valor falso, e aqui eu posso simplesmente passar a constante. Fica mais fácil de que nesse caso eu não vou querer limpar a tela. Legal? Com relação ao novo valor, o que vai acontecer é que se o valor de limpar a tela estiver verdadeiro, eu vou precisar retornar um valor diferente. Se ele estiver falso, eu vou precisar retornar o valor atual que está no display mais o novo valor.
Então, para isso, a gente vai precisar fazer aqui uma pequena lógica, que é o seguinte, ó. Então, se limpar a tela tiver verdadeiro, eu vou retornar apenas um novo valor. Caso contrário, eu vou pegar o valor atual, lembrando que eu vou acessar a partir diretamente da variável, porque o getter, ele faz aqui um processamento, né? Ele faz uma mudança, retorna zero quando não tem e tal. Então, eu vou pegar de fato o valor do atributo diretamente, mais concatenado com o novo valor. Então, agora, se precisar limpar a tela, ele vai retornar só o novo valor. Se não precisar retornar a tela, ele vai retornar o valor atual mais o novo valor. Beleza? Então, aqui também pode ter uma pegadinha que é o seguinte: se o valor tiver nulo, né? O que é que acontece quando eu digito? Ó, deixa eu pegar aqui o browser para a gente ver. Ó. Vamos supor que eu tenha aqui sei lá, let a recebe nulo. Eu vou fazer a mais 2. Colocando aqui, ele vai ficar null 2, em vez de ficar só 2, tá? Então, nesse caso, a gente pode também fazer aqui uma outra verificação, que é o seguinte, ou se o valor não tiver setado, então valor não tiver setado. Se ele não tiver existindo, ele também vai voltar somente o valor. Então, esses são os dois cenários que eu vou precisar para realmente voltar só o valor. Tanto se ele limpar a tela ou se o valor não existir, não tiver presente, né, ele for nulo ou uma string vazia ou undefined, ele vai retornar só o novo valor. Caso exista e não precise limpar a tela, ele vai retornar o atual mais o novo valor e vai acumulando assim os valores. Legal, fizemos aqui uma primeira parte da nossa calculadora Model. O que a gente já tem aqui já daria para a gente fazer um teste e integrar com a calculadora lá. Como é que a gente vai fazer para integrar? É o que eu vou mostrar para vocês agora. Então, para a gente fazer isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou apagar essa parte aqui e vou criar uma variável, que eu vou chamar aqui de calc, recebe new calculadora model, e a partir dessa variável calc, eu consigo chamar aqui calc.valor, que é exatamente o getter que eu criei dentro de calc. E por enquanto, isso aqui não vai funcionar. Essa primeira parte da integração, vamos ver se está funcionando, é para ele mostrar 0 aqui. Deixa eu ver se ele teve algum problema. Valor, string, deixa eu ver se... Deixa eu rodar aqui npm run dev, ver se ele vai ficar dando problema no build. Pronto, funcionou ok. Deixa eu dar aqui um refresh na nossa aplicação. Pronto, valor 0 e tá funcionando ok aqui. Legal. Feito isso, o que é que a gente vai precisar fazer agora? Quando o usuário digitar um número, eu vou precisar chamar essa função aqui, que pega o número digitado. Só que essa função não vai causar uma alteração dentro da instância, mas ele vai gerar uma nova instância. E a gente precisa substituir essa instância aqui dentro, né? Ó, eu preciso setar um novo valor de calculadora. Como é que a gente pode fazer isso? A gente pode criar aqui, porque ó, o que é que vai acontecer? Eu não posso simplesmente aqui nesse botão fazer o seguinte, ó, um clique e eu vou chamar aqui a calculadora ponto número digitado. Beleza, se eu passar isso, o que vai acontecer, e eu posso até colocar dentro desse número digitado, para a gente colocar aqui um console.log o novo valor, ele vai funcionar especificamente para esse botão que a gente definiu, que foi o set, ó. Então, se eu vier aqui, ele vai chamar e vai passar o valor set, tá, ó. Não pode ler atributos privados de um objeto, tá. Gerou aqui algum problema na hora, mas o fato é que ele está chamando a função set aqui, né? Está chamando a função e está aparecendo o set. Ok, sem problema. O fato é que a gente vai precisar, na verdade, quando eu chamar
esse método, eu vou precisar pegar o resultado dele e alterar a calculadora. Então, o que eu posso fazer aqui é passar uma arrow function, eu vou chamar isso aqui, na verdade eu vou receber o próprio número aqui, num, e eu vou passar esse número para cá, que é o valor, e a resposta dessa função eu quero alterar a própria instância de calculadora. Então, para a gente testar isso, se eu vier aqui, ó, e clicar 777, ó, funciona perfeitamente, ele mostra aqui o conteúdo. Então, a gente pode fazer isso onde tem para alterar número, a gente pode colocar aqui para passar isso, e aqui nós temos esses três aqui, nós temos mais esses três aqui, e finalmente nós temos o último, que seria do zero. Então, todos esses exemplos aqui vai funcionar. Inclusive, se a gente quiser até ser um pouco mais econômico, a gente pode chamar tudo isso, então, constante. Isso aqui seria uma constante chamada número digitado recebe isso. Que aí a gente pode, onde tem isso aqui, passaria a referenciar, coloquei demais, vou colocar assim, vamos lá, Command D, e aqui vai ser número digitado, fica mais interessante e a gente tem todos os números funcionando, né, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0, então todos os números contemplados com essa função aqui, né, que chama o número digitado, passando o número recebido e altera a instância de calculadora. E aqui a gente pode, se quiser, inclusive, colocar aqui como sendo um string. Beleza, então fizemos um exemplo no caso do número digitado. O que é que a gente precisa fazer agora? A gente precisa trabalhar os outros métodos lá no nosso modelo. No nosso modelo, a gente tem um outro método que é quando o usuário digita um ponto. Então, deixa eu tirar esse console.log, vou duplicar aqui, eu vou chamar aqui de ponto, então vai ser aqui, sei lá, ponto digitado, ele não vai receber nada, que eu já vou saber que é um ponto, e eu vou aplicar isso apenas a um único método, e aqui nós teremos o acumulador vai ser a mesma coisa, a operação a mesma coisa, não limpar a tela, sempre vai ser falso. E eu preciso mudar só a lógica disso aqui, por quê? Porque eu preciso ter certeza que se já existe um ponto digitado, eu não vou poder digitar um outro ponto. Então eu vou pegar aqui o valor, ponto includes, se ele incluir ponto, significa que eu vou simplesmente retornar o valor atual. E aqui, caso o valor esteja nulo, eu posso colocar aqui um optional chaining para não ter perigo chamando uma função, né, um método, melhor dizendo, de algo que esteja nulo. E aqui eu vou fazer, se ele já incluir o ponto, eu vou simplesmente retornar o des.valor. Caso, né, eu já não tenha ponto, o que é que eu vou fazer? Eu vou retornar o des.valor mais um ponto. E aí a gente vai conseguir agora contemplar o caso do ponto, o resto continua exatamente o mesmo. Então, para a gente integrar agora esse exemplo aqui, eu posso fazer mais ou menos como esse aqui, só que agora vai ser ponto digitado. Eu não vou precisar receber nenhum parâmetro. E aqui eu vou chamar ponto digitado. Não preciso passar parâmetro nenhum. E aqui eu vou simplesmente colocar nesse botão aqui, ó, um clique passando ponto digitado. Agora, a gente tem 1, 2, 3, ponto, que é um vírgula, 2, 5, vou tentar colocar uma segunda vírgula. Não permite exatamente porque a gente está fazendo essa validação. Legal? A gente pode continuar agora para fazer a função aqui do modelo para ser uma função que vai limpar o nosso componente. Quando eu clicar aqui no AC, ele tem que limpar o acumulador, ele tem que limpar o valor, ele tem que limpar tudo. E é uma função bem simples de ser feita. Então, eu acho que seria legal vocês pausarem um vídeo agora para tentar fazer isso como desafio e depois que implementar a função limpar, tentar integrar essa função dentro da nossa calculadora. Eu vou mostrar para vocês agora, mas dá tempo de pausar ainda em 3, 2, 1.
Pronto, mostrando para vocês agora, para a gente zerar a calculadora, é muito simples. Por quê? Porque o construtor já define todos os valores que a gente vai usar como valores padrões, né? Aqui para a nossa instância. Então, limpar a calculadora simplesmente significa, ó, criar aqui um método limpar que vai retornar uma nova instância de calculadora móvel, calculadora model, certo? Então, com isso, a gente consegue lá na nossa calculadora criar uma outra função aqui mais ou menos desse jeito. Eu vou chamar aqui de limpar. E a gente pode passar o limpar para o AC, ou seja, um clique chamando limpar. Então agora eu posso colocar 12,56 AC, limpa a calculadora. 98.02 AC, limpa a calculadora, e a gente tem a calculadora sendo resetada, né? Sempre que eu clicar aqui em AC. Beleza, o que é que nós vamos precisar fazer agora a mais? Nós teremos um método que vai ser um método um pouco mais enrolado, que é um método que vai fazer o cálculo, realmente vai fazer o cálculo. E esse método, a gente vai precisar de criar mais dois métodos, um que vai armazenar a operação digitada e outro que vai fazer o cálculo. Eu vou começar pelo cálculo porque o da operação digitada eu vou usar o calcular. Outra observação que eu queria dizer aqui para vocês é que provavelmente vai ter algum bug ou outro aí na calculadora. Eu não fiz todos os testes, né? Eu planejei agora há pouco e estou gravando logo na sequência, então não fiz testes exaustivos aqui na nossa calculadora, beleza? Só para deixar claro aí, caso você encontre um bug, aí fica de desafio aí para você testar. E foi de propósito, né? Os bugs que eventualmente possam aparecer. Beleza, o método calcular, ele vai receber a próxima operação, ele pode receber a próxima operação, dependendo da situação, e vai ser uma string que por padrão vai ser nulo, ou seja, esse aqui vai ser um parâmetro opcional. Se eu simplesmente chamar calcular, ele vai pegar o que já tem, que faz o cálculo. Se você passar uma próxima operação, ele faz o cálculo que você pediu, daí depois ele já armazena a próxima operação. E aí o fato é que quando eu tiver a operação digitada, eu vou passar a próxima operação, que vai ser uma string. Nesse caso, esse vai ser um parâmetro obrigatório. E aqui eu vou retornar o des.calcular, passando a próxima operação. Então, eu vou concentrar tanto a regra de digitar uma operação como de calcular aqui dentro do calcular. Léo, por que uma operação digitada ela vai gerar um cálculo? Presta atenção aqui na calculadora do Mac, ó, que é o que eu estou me baseando mais ou menos a lógica. Eu coloco 5, meia, mais, e aí eu coloco 4. Se eu digitar uma nova operação, como por exemplo menos, ele vai pegar a operação que já tem para calcular e calcula. Ó. Se eu colocar um menos, ele vai mostrar 60, que ele pegou 56 mais 4. Agora eu tenho um menos. Aí eu coloco 30. Aí eu vou colocar mais, ele vai pegar 60 menos 30, que dá 30. Aí ele botou o 30 mais 2. E aí ele vai gerar 32 vezes, sei lá, 5. E aí ele vai gerando as operações uma depois da outra. Então, quando você coloca, por exemplo, 1, 2, 3 mais 3, 2, 1 e coloca uma operação, ele faz o cálculo anterior e armazena a nova operação para ser feita em sequência. E coloca o valor que foi calculado num acumulador para daí ele fazendo as operações na sequência. Então essa mais ou menos é a ideia que eu peguei para fazer essa lógica. Então vamos lá. O que é que nós vamos precisar fazer aqui no calcular? Nós vamos precisar setar, eu vou setar aqui uma constante chamada acumulador, e esse valor ele vai depender se eu já tenho uma operação setada ou não. Lembra que o parâmetro é a próxima operação. E pode ser que eu já tenha uma operação previamente setada. E aí eu vou
definir o seguinte, ó, se o hashtag operação está setado, ou seja, eu tenho uma operação eu não tenho uma operação, melhor dizendo, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, o parse float e vou pegar o valor atual, que é o des.valor, e vou converter ele para um número, para um float, e vou armazenar no acumulador. Por quê? Porque se eu não tenho uma operação, o usuário acabou de digitar uma operação nova e eu vou querer pegar o valor da tela, do display, né, que é o valor, que é a string, e converter isso para um float. Legal. Caso eu já tenha uma operação, eu vou precisar agora fazer uma operação matemática. Ou seja, eu vou precisar fazer uma soma, uma subtração, uma multiplicação, uma divisão com o que eu já tenho no acumulador mais o valor que está no display. Então, para eu fazer isso, eu vou usar uma função do JavaScript chamada eval, né? E essa função eu vou passar aqui dentro uma template string para pegar o valor do acumulador, a operação atual mais o que tem no display. E aí eu vou conseguir fazer. Essa é uma função que a gente não usa muito frequentemente. Basicamente, você vai passar um código JavaScript e ele vai fazer a operação. Então, se eu mostrar aqui no browser qual é a lógica dessa função, acredito que a maioria das pessoas conheçam, mas vai que não conhece, né? Eu tenho aqui, por exemplo, uma constante x recebe 1. Eu tenho uma constante y que recebe 7. Pode ser uma constante ou uma variável, tanto faz. Beleza. E eu tenho aqui uma variável chamada op, de operação, que vai receber aqui o símbolo de mais. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso, se eu criar aqui uma template string e eu pegar, por exemplo, x, e eu vou pegar aqui op, e eu vou pegar aqui o valor de y, isso aqui vai dar um texto. Ele não vai fazer essa operação. Mas se eu colocar isso dentro do eval e executar, ele vai gerar essa soma e vai gerar o resultado 8. Porque aqui eu tenho um trecho de JavaScript que pode ser avaliado, né? Que é evaluation, né? De avaliar um determinado trecho e ele vai gerar o resultado que eu quero. Então eu vou usar essa estratégia aqui para não ter que ficar lidando com todos os casos, né? Então, se for a operação mais, faça isso, se for menos, faça aquilo. Então, aqui basicamente o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pegar o acumulador, vou pegar aqui o hashtag operação e vou pegar também o valor. Eu acredito que com esses três aqui a gente faça a operação e aqui eu consegui chegar no acumulador. O acumulador ou vai pegar o valor atual, caso não tenha nenhuma operação, ou ele vai fazer a última operação, que está pronta para ser feita e vai colocar o resultado no acumulador. Já o valor, eu vou definir uma constante chamada valor, que é o que vai para a tela, tá? O que vai para a tela vai ser o seguinte, ó, des.operação, se a operação não tiver sido ainda definida, é a primeira vez que ele está fazendo isso, o valor que vai para a tela vai ser o valor atual, porque eu não vou ainda limpar a tela, tá? Então, o valor vai ser esse, caso contrário, eu vou transformar o que eu coloquei no acumulador como um string. Então, que é exatamente essa variável aqui. Ou seja, se eu acabei de fazer uma operação matemática, o resultado dessa operação vai para o valor, vai ser exibido no display lá da calculadora. Caso eu não tenha nenhuma operação matemática, ele vai continuar com o próprio valor atual. E aqui, agora, eu vou retornar uma nova calculadora model. O valor eu já calculei, né? Então vai ser o valor. O acumulador eu já calculei, também vai ser o acumulador. A operação vai ser exatamente a próxima operação que eu recebi como parâmetro. E, finalmente, se ele vai limpar ou não a tela. Vai depender. Ele vai limpar a tela se a próxima operação for diferente de nula. Então, se a operação estiver setada, ele vai limpar a tela, que seria true. True. Caso contrário, ele não vai limpar a tela. Como eu tenho aqui uma constante chamada limpar a tela, lá em cima eu vou criar uma outra constante que armazena true, que vai ser
limpar a tela. Dessa forma eu consigo ter aqui um código um pouco mais descritivo, né? Ó. Se a próxima operação estiver setada, ele limpa a tela. Na próxima vez que for digitado algum valor, e caso contrário, ele não vai limpar a tela. Então, com isso, a gente tem a função de calcular funcionando e a função da operação digitada funcionando. Vamos testar para ver se vai funcionar direitinho. Ó. Aqui eu tenho uma opção chamada operação digitada. E aqui eu vou esperar receber uma operação, ou que seria a próxima operação, né? Vou colocar o P de operação string. Vou colocar aqui em cima, já que o outro também tem um parâmetro. E aqui eu vou chamar operação digitada, vou passar o OP. Legal. Isso aqui eu vou precisar passar para esse caso, né? Ó, um clique. Aqui eu tenho uma operação digitada. Então, eu vou pegar esse trecho aqui e vou colocar aqui no mais. Vou colocar aqui no menos. O igual, ele não vai ser uma operação digitada, ele vai simplesmente calcular. Então, e aqui também eu tenho uma operação digitada. Já dá para a gente fazer um teste. Acredito que esteja funcionando. Se tiver um bug, eu pauso o vídeo, né? Tento descobrir e depois volto. Mas vamos lá, ó. Eu vou colocar aqui 8, 9, mais. Aí é para ele limpar agora. Ele não limpou ainda o display. Mas se eu colocar 89 e eu colocar aqui 1, já é para ele limpar. E já tem 89 mais 1. Se eu colocar uma outra operação, como menos, ele vai mostrar o resultado. 89 mais 1, 90. Menos 45, ele vai pegar os 90 menos 45, eu vou colocar aqui vezes. Aí ele mostrou 45. Vezes 2, vai voltar para 90. Mais 3 dividido, 93 dividido por 3, menos, aí ele vai fazendo os cálculos e mostrando o resultado. E se eu colocar a C, ele zera o acumulador, zera o limpa-tela, zera tudo. O que está faltando agora é o igual. O igual simplesmente vai calcular. Então está bem fácil para a gente fazer agora. Ó. Então, nesse caso, quando eu for chamar o calcular direto, então vou chamar aqui, ó, calcular. Vou chamar calculadora.calcular, não vou passar nenhum parâmetro. E aqui eu vou passar diretamente no igual o onClick chamando o calcular. Com isso, a gente consegue fazer, ó, 78 mais 3, que vai dar 81, não é isso? Executando 81. Dividido por 2, vai dar um valor quebrado igual a 45,5. Mais 0,3 igual 40,8 mais 0,2 igual a 41. Legal? Deve ter algum bug aí na nossa calculadora. Se eu colocar no tamanho que a gente definiu, ficou relativamente pequena, né? E a gente pode eventualmente colocar ela para ser um pouco maior lá na calculadora, né? Então, por exemplo, deixa eu colocar o dobro, vai ser 440 e 300 pixels. A calculadora ficou bem grande o display e aqui ficou pequeno, né? Então, a gente teria que eventualmente aumentar aqui um pouco a altura dos nossos botões. Mas eu vou deixar isso aí para vocês fazerem, para não perder tempo com isso agora. Legal? Eu vou dar aqui um maximizar. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso Olá Svelte. A gente fez aí uma aplicação simples, porém dá para ver vários recursos interessantes do Svelte aí para você conhecer, que é uma biblioteca front-end muito legal, trabalha de uma forma muito simples e tem muitas coisas legais que eu não usei aqui, né? Só mostrando para vocês, você tem a parte de renderização condicional, né? Ó, para quando você quer renderizar um determinado elemento de forma condicional, ó, tá aqui um exemplo, né? Ó, se a gente aplicar isso, por exemplo, lá na nossa app, eu poderia fazer algo do tipo, sei lá, vou colocar aqui uma variável let
número recebe 42, né, que vai ser igual, e eu vou colocar número igual a 42, ele vai mostrar a calculadora. E aí eu vou colocar aqui um else if, ou então simplesmente um else, ó. Vou colocar aqui embaixo, ó, else, e vou fechar aqui o if, caso calculadora, senão vai colocar, sei lá, falso. Então, nesse caso, ele vai mostrar um ou outro, no caso é igual a 42, mostrou a calculadora. Se eu colocar, sei lá, igual a 40, ele vai mostrar aqui falso, o que é bastante interessante. Então, ele tem também a questão de mostrar vários elementos, né? Fazer um for each e tal, com elementos. Então, ele é uma solução muito interessante para trabalhar com aplicações. Eu vou voltar aqui só para 42, para nossa calculadora ficar exibindo. E eu vou ver se eu coloco esse código no repositório para que vocês possam baixar esse código lá no GitHub e conseguir eventualmente evoluir ou acompanhar aqui o tutorial com o código. Mas já está no final, né? Então eu vou tentar colocar lá na edição no começo o repositório e também no comentário. Beleza? Então curte, compartilha, são conteúdos longos que dá um trabalho danado de fazer, né? Mas é muito bom poder compartilhar conhecimento e principalmente um conteúdo que eu estudei, que é tão novo assim na minha cabeça, né? Que eu estudei hoje, preparei, já estou gravando aqui para vocês. Espero sinceramente que vocês tenham gostado e o mais legal é que por mais que seja um conteúdo novo em alguns aspectos, muitos conceitos de outros frameworks, de outras bibliotecas, se aplica aqui também. Então, acaba sendo muito tranquilo, a curva de aprendizado muito fácil de fazer. Dá para um profissional que já tem experiência em Angular, em React, em Vue.js, ver um Svelte da vida e começar a produzir praticamente no mesmo dia, o que é muito legal quando você foca nos fundamentos. Então é isso, te vejo no próximo vídeo e até lá.